Veja bem, o deputado Ronaldo Caiado disse que vai entrar no Supremo para poder anistiar desmatador. Ele não tem responsabilidade com isso. O deputado Ela Luiz disse que é contra o reajuste. Ele está dizendo que é a favor. Alguém tem que dizer quem é que está falando a verdade aí. Agora, quero dizer para você, entendeu, que essa é minha opinião. Vocês sempre foram contra o Bolsa Família. Seu partido sempre foi. Os líderes do seu partido sempre foi. Aliados seus sempre foram. O seu prefeito, João Henrique, deixou de cadastrar 22 mil famílias. Essa é que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. E vocês não deram prioridade ao Bolsa Família. Essa que é uma questão que o senhor não põe como deixar de responder. Aliás, fica sem resposta. Aí sim fica fazendo com todo. Em relação ao senador Antônio Carlos Magalhães, eu tenho muito respeito por ele. Agora, os políticos devem responder pelos seus atos. Ele pode ter morrido, mas deixou uma boa fortuna para o senhor e para a sua família. Ok, candidatos. Agora é a vez do candidato Nelson Pellegrino, em 30 segundos, elaborar uma questão ao candidato ACM Neto, por favor. Eu quero até voltar ao tema anterior, certo? Porque o deputado Antônio Magalhães Neto faz parte do partido que é o DEM, que é um partido, quando nós instituímos a política de cotas, ele foi ao Supremo Tribunal Federal ser contra as cotas para estudante afro-brasileiro nas universidades. Como também foi contra o ProUni, como também foi contra as comunidades quilombolas. Como é que ele quer ser prefeito numa cidade que tem 82% de maioria afro-brasileira com esse tipo de postura, né, no seu comportamento político? 2 minutos para responder. Pelo amor de Deus, deputado Pellegrino, repito, pare de mentir. Eu espero que a cota de mentiras do senhor se esgote nesse debate. Nós implantamos na UNEB a primeira política do Brasil de cotas, a Universidade do Estado da Bahia. O governador era Paulo Soto. Eu sempre defendi as cotas. Quando Demóstenes foi para o Supremo contra as cotas, imediatamente eu me pronunciei a favor da política de cotas. Então não tente fazer isso. O senhor já foi condenado pela justiça, que me deu direito de resposta, porque o senhor mentiu, dizendo que eu era contra as cotas. Sempre fui a favor das cotas. Como votei e fui a favor do ProUni, e mais uma vez o senhor mente. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O seu partido, reconhecidamente, ele é a favor do aborto, defende o aborto, a legalização do aborto. Inclusive, chegou a expulsar o ex-deputado Bassuma por isso, puniu o ex-deputado Bassuma por isso, que acabou saindo do partido. Eu pergunto ao senhor, eu posso lhe responsabilizar por essa posição do seu partido? Aliás, o seu partido é o partido do mensalão, está sendo condenado, julgado e indo para a cadeia por formação de quadrilha. Eu posso lhe considerar mensaleiro? Então, deputado Pellegrino, pelo amor de Deus, eu respondo pelos meus atos. Responda pelos seus atos. Não queira me imputar uma coisa que não é verdadeira, para me colocar contra a população negra de Salvador, que sabe a minha história e o meu compromisso de luta. E também do senador Antônio Carlos Magalhães, que o senhor insiste em desrespeitar, em ofender, em agredir. Mas a resposta a essas agressões eu ouço todo dia nas ruas. As pessoas indignadas com essa posição, tá certo? Muito ruim, né? Uma posição covarde. Isso é covardia, deputado Pellegrino. O senador não está aqui para se defender. Agora, vamos à verdade. Sempre fui a política de cotas, a favor da política de cotas. Não venha me acusar de uma coisa que é mentira da sua parte. Ok, candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para a réplica. Se tem uma covardia nessa campanha, é o que o senhor tem feito. Lançando panfletos apócrifos nas ruas, inclusive com afirmações inverídicas como essa. Eu desafio o senhor trazer aqui, ou em qualquer debate, onde tem no programa do PT que o PT é a favor do aborto. Eu desafio você trazer isso. Isso é mentira sua. Essa mentira que você tem espalhado pela cidade nos seus panfletos apócrifos. Inclusive, uma menor de idade foi presa, paga pelo seu comitê, está na Polícia Federal o inquérito. Essa que é a grande verdade. Agora, o senhor era líder do DEM, e não se opôs. Se eu fosse líder do PT, o PT não entraria com essas ações no Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, agora está fazendo agora, porque viu que ia ser um escândalo, na véspera da eleição, a favor de desmatadores, e aí foi lá e segurou e contornou. Agora, o que eu ouço na rua é outra coisa, deputado Seminário. O que eu ouço na rua é carlismo, nunca mais. É isso que eu tenho na rua. Ninguém quer o retorno ao carlismo. A época da opressão, do mandanismo, da Bahia que tinha dono, essa época acabou em 2006 e não voltará jamais. Ok, candidato ACM Neto, 1 minuto para a tréplica. Deputado Pellegrino, a gente vive no ano de 2012. Eu fico impressionado porque o senhor insiste em ficar agredindo e ofendendo o passado. Agora, o que o senhor acha que o deputado Bassuma foi punido? O deputado Bassuma foi punido. Simplesmente isso, o seu partido puniu o deputado Bassuma porque o deputado Bassuma defendia a vida,
Essa é a verdade, deputado Pelegrino. E eu me opus à ação que aconteceu em Brasília na hora que ela aconteceu. Na mesma hora eu disse, eu sou a favor da política de cotas e contra a posição que na época foi adotada individualmente por Demóstenes Torres, que hoje nem mais do Democratas é. Agora, por exemplo, o Democratas votou a PEC das cotas. Aliás, o senhor sabe quem é a autora da PEC das cotas? A deputada Nice Lobão. À época que a PEC foi apresentada e aprovada, deputada do Democratas. Então não venha me dizer que nós somos contra, que nós sempre fomos a favor das cotas. Agora, a punição de Bassuma, o senhor não explica. Candidato, vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas entre os dois candidatos. Desta vez, o candidato ACM Neto começa perguntando. O senhor tem 30 segundos para elaborar uma questão ao candidato Nelson Pelegrino. Deputado Nelson Pelegrino, eu acho que é justo que os eleitores que estão nos acompanhando nesse momento conheçam o padrão moral e ético dos seus candidatos a prefeito. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que hoje considerou Zé Disseu, João Paulo Cunha, Zé Genuíno, Delúbio e companhia como membros de uma quadrilha. O senhor concorda com o julgamento do Supremo e acha que eles devem ir para a cadeia ou não? É a resposta que eu queria do senhor. 2 minutos para a resposta. Eu quero perguntar a você o que é que isso tem de relevância para o debate da Prefeitura de Salvador. Quero dizer para você, deputado ACM Neto, que eu tenho 22 anos de vida pública, 6 mandatos parlamentares e 1 mandato de secretário de Justiça. Todos aprovados, inclusive meu mandato de secretário de Justiça, aprovado todas as contas do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Então, eu tenho uma vida limpa, eu e a minha vice, Olívia Santana. E vou fazer em Salvador uma administração transparente. Agora, quero dizer para o senhor, entendeu, que isso está sendo julgado. E está sendo julgado porque hoje tem um governo democrático no Brasil, que indicou eu, o procurador, que indicou todos os ministros praticamente do Supremo. Na época em que vocês governavam o Brasil, tinha um cidadão chamado Geraldo Brindeiro, que era o arquivador-geral da República, que arquivou muita coisa, inclusive processos contra pessoas da sua família. Esse era o Brasil que não tem mais. O Brasil hoje, vive liberdade, democracia. Quando vocês governaram a Bahia, o judiciário não tinha autonomia. Mas nós não, nós demos autonomia ao judiciário. Ele está julgando e está aplicando as penas. Agora, quero deixar claro uma coisa aqui que o senhor também tem que responder. O DEM foi vítima do maior escândalo da história desse país. 2 bilhões. O escândalo do Mensalão. Na edição do dia 17 de março de 2011, o então governador de Brasília, e o senhor conhece quem é, Arruda, que o senhor mostrou na campanha de 2008 como grande administrador do seu programa eleitoral, declarou que foi financiador de campanha de diversas candidaturas do DEM, inclusive a sua. Ele declarou isso, está na edição da revista Veja, do dia 17 de março de 2011. Então, eu quero que o senhor explique quem é que está falando a verdade. Se Arruda, certo? O maior escândalo da história desse país. 2 bilhões, sem falar do Demóstenes, que é o líder do seu partido, que também foi envolvido num grande escândalo envolvendo, inclusive, o jogo do bicho. Ok, candidato ACM Neto, 1 minuto para a réplica. Deputado Pelegrino, a minha diferença para o senhor é que eu defendi a expulsão de Arruda e de Demóstenes. E o Democratas expulsou os 2. O senhor não me respondeu. Zé Disseu, Delúbio, João Paulo e companhia, que são seus amigos pessoais, líderes seus, líderes do seu partido, vão para a cadeia por formação de quadrilha. Eu quero que o senhor me diga, o senhor concorda ou não com a posição do Supremo Tribunal Federal? Agora, eu quero que o senhor saiba o seguinte, hoje, depois que o programa do senhor me acusou de ter recebido dinheiro do Arruda, eu decidi processá-lo criminalmente. O senhor será processado por injúria, calúnia e difamação. Nunca recebi 1 centavo de senhor Arruda, jamais. E por isso tive autonomia e espírito democrático para expulsá-lo do Democratas, coisa que o senhor não fez com seus amigos que vão para a cadeia. Agora, o senhor vai responder na justiça por calúnia, injúria e difamação. 1 minuto para a tréplica, candidato Pelegrino. Olha, eu vou, com toda tranquilidade, dizer o que disse no horário gratuito, o que estou dizendo aqui. Quem falou que o senhor recebeu dinheiro foi o Arruda. Ele deu uma entrevista no dia 17 de março de 2011, na revista Veja, dizendo que arrumou dinheiro para vários candidatos do DEM e citou, inclusive, o candidato ACM Neto aqui da Bahia. Então, é isso que nós dissemos. É isso que foi dito no horário eleitoral gratuito. E ele precisa responder. Agora, ele é muito, assim, fala de expulsar, mas não expulsou Roberto Brant.
que também foi envolvido no esquema do mensalão. Não defendeu a expulsão de Eduardo Azeredo, que é o governador de Minas Gerais, que também estava envolvido no esquema do mensalão. E não me lembro, sinceramente, de vocês terem defendido a expulsão do senador Antônio Carlos Magalhães, quando foi apanhado no grampo e também no escândalo do painel do Senado Federal. Ele e Arruda. Não me lembro de nenhuma posição de vocês para a expulsão dessas pessoas. Ok, agora vamos inverter a ordem nessa rodada de questões. Candidato Nelson Pellegrino, é o senhor quem faz, em 30 segundos, uma pergunta ao candidato ACM Neto. Por favor. A pergunta é, novamente, sobre essa questão de quem tem condições de complementar o orçamento da cidade com o apoio do governo do Estado e do governo federal. O senhor disse que ia dar uma surra no presidente Lula. Tem criticado sistematicamente o governo da presidente Dilma e do governo Jacques Wagner. Como é que o senhor, com essa postura, acha que pode estabelecer algum tipo de parceria harmônica com o governo do Estado e o governo federal? Neto, 2 minutos para responder. Deputado Pellegrino, primeiro o senhor devia fazer perguntas de grampos telefônicos a César Borges e Otto Alencar. Ambos são presidentes de partidos aliados seus e que emprestaram tempo de televisão para a sua campanha, não para mim. Segundo, Arruda foi desmentido pela própria revista Veja. Ele declarou que não deu depois, deputado Nelson Pellegrino. E é por isso que o senhor vai ser processado criminalmente por injúria, por calúnia e por difamação. Agora, deputado Pellegrino, primeiro, eu quero reafirmar, Salvador pode andar com as próprias pernas. E para isso, precisa ter um prefeito que saiba que a disputa agora é para prefeito de Salvador, não é para secretário de Estado. Nós não estamos vivendo a eleição para secretário de Estado. Eleição para governador e presidente é daqui a 2 anos. Então, passou o dia 28, eu vou procurar o governador e vou procurar presidente. Não vou ter briga, deputado Pellegrino, absolutamente. Agora, vou ter independência. Vou ter a capacidade de fazer bons projetos e de cobrar do governador e da presidente, coisa que o senhor não tem. O senhor não tem independência, porque o senhor é um liderado, não é, do PT e não tem independência para isso. Como, aliás, o seu governador não vem fazendo pela Bahia. Essa é a verdade. Eu acho, inclusive, deputado Pellegrino, que eu vou trabalhar muito bem, e trabalhando muito bem, sendo um prefeito competente e fazendo o que tem que ser feito, eu acho que o governador até vai trabalhar mais. Ele vai se sentir mais estimulado a trabalhar. E eu quero dizer que a parceria será muito bem-vinda. Agora, os problemas da cidade serão resolvidos pelo prefeito. Nós vamos colocar a ordem na casa, nós vamos arrumar as finanças da Prefeitura de Salvador, vamos fazer um governo de qualidade e vamos mostrar que essa cidade pode andar com as próprias pernas. Mostrando também que a parceria depende muito mais de bons projetos e de cobrança e liderança e firmeza do que de ser do mesmo partido, o que a Bahia experimentou e deu errado. Ok, candidato Nelson Pellegrino, 1 minuto para réplica. Veja que ele não respondeu a minha pergunta. Por que ele não expulsou os envolvidos no grampo e também na quebra do sigilo do painel, na fraude do painel do Senado? Não respondeu, porque não convém responder. Segundo, veja como é que ele trata os aliados dele, os ex-aliados. É por isso que ele está sozinho. Ficou sozinho. Todo o grupo que era ligado a ele, todo mundo saiu e abandonou ele. Só ficou alguns. Porque é esse tipo de tratamento que ele dá aos aliados, esse tipo de respeito que ele tem pelos aliados. Ele jogou na conta dos aliados uma conta que ele sabe realmente de quem era. Essa é a grande verdade. Agora, a presidente Dilma foi muito clara em Cajazeiras. Meu parceiro em Salvador chama-se Nelson Pellegrino. E o governador Jacques Wagner também. Isso não vai acontecer, deputado, porque o senhor não vai se eleger prefeito de Salvador. O senhor não tem condições de governar essa cidade. O senhor não tem time, o senhor não tem competência, o senhor não tem proposta para isso. O povo Salvador não vai lhe eleger. Essa que é a grande verdade.